Você já se perguntou qual evento marcou o fim de uma era e o início de outra na história mundial? Bem, prepare-se para uma viagem no tempo, porque hoje vamos falar sobre a queda de Constantinopla, um momento tão impactante que redefiniu as fronteiras geopolíticas e lançou a humanidade em uma nova era. Este evento não foi apenas o fim trágico de uma cidade magnífica, foi o estupim que fechou um capítulo da história e abriu outro, cheio de novas possibilidades e desafios. Então, se você é um aficionado por história ou simplesmente curioso sobre como um único evento pode mudar o curso da humanidade, fique conosco para descobrir a verdadeira história por trás da queda de Constantinopla e por que ela ainda ressoa em nosso mundo hoje. Para entender completamente a monumental queda de Constantinopla, é crucial mergulhar no contexto histórico que envolveu esse evento. Estamos no século XV, e o Império Bizantino, uma vez um colosso que abrangia terras da Europa à Ásia, está agora em seus últimos suspiros, reduzido principalmente à cidade de Constantinopla. A cidade, fundada por Constantino, o Grande, em 330 d.C., era um bastião da cristandade e um centro de comércio e cultura, estrategicamente localizado entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto isso, o Império Otomano, sob a liderança do jovem e ambicioso Sultão Mehmed II, estava em ascensão e buscava expandir seu território. Mehmed, também conhecido como Mehmed, o Conquistador, tinha uma visão: transformar Constantinopla na capital de seu império e abrir caminho para a expansão otomana na Europa. A cidade representava não apenas um prêmio geopolítico, mas também um troféu simbólico, já que sua conquista significaria o fim definitivo do Império Romano do Oriente e um golpe devastador para o mundo cristão. Além disso, a queda de Constantinopla teria implicações econômicas massivas, já que a cidade controlava as rotas comerciais entre a Ásia e a Europa. Portanto, o cerco de 1453 não foi um evento isolado, mas o resultado de séculos de tensões religiosas, rivalidades políticas e ambições imperiais. O palco estava montado, os atores prontos e o mundo estava prestes a testemunhar um dos eventos mais transformadores da história. Constantinopla não era apenas uma cidade qualquer, era uma joia cintilante que representava o ápice da civilização, cultura e poder. Localizada estrategicamente no Estreito de Bósforo, a cidade era a porta de entrada entre o Oriente e o Ocidente, uma ponte entre dois mundos. Isso a tornava um centro comercial inigualável, onde mercadores de todo o mundo se reuniam para trocar bens exóticos como seda, especiarias, ouro e muito mais. Mas Constantinopla era mais do que apenas um centro comercial, era também um farol de conhecimento e inovação. A cidade abrigava a famosa Universidade de Constantinopla, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo, e a magnífica Hagia Sophia, uma obra-prima arquitetônica que servia como catedral e, mais tarde, como mesquita. Além disso, a cidade era um caldeirão cultural, onde influências gregas, romanas e orientais se misturavam para criar uma tapeçaria rica e diversificada de arte, música e literatura. Sua importância também se estendia ao domínio espiritual. Como sede do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, a cidade era um centro vital da cristandade ortodoxa. Em resumo, Constantinopla era o coração pulsante de um império, um símbolo de poder e prestígio, e sua queda representaria não apenas uma mudança geopolítica, mas também o fim de uma era de esplendor e sofisticação. A cidade era tão cobiçada que foi sitiada nada menos que 23 vezes em sua história, mas foi o cerco de 1453 que finalmente selou seu destino. O cerco de 1453 foi uma operação militar de proporções épicas, uma batalha de vontades e estratégias que envolveu alguns dos maiores talentos militares da época. Do lado otomano, tínhamos Mehmed II, um jovem sultão de apenas 21 anos, mas com uma visão audaciosa e um exército bem treinado e equipado. Ele empregou algumas das mais avançadas tecnologias militares da época, incluindo o uso de canhões gigantes que podiam disparar projéteis de até 600 libras. Estes canhões foram fundamentais para romper as antes impenetráveis muralhas de Constantinopla, que haviam resistido a inúmeros cercos ao longo dos séculos. Do lado bizantino, o imperador Constantino liderou uma defesa desesperada, apesar de estar em desvantagem numérica e com recursos limitados. A cidade foi cercada por terra e mar, e os defensores lutaram bravamente, repelindo vários ataques otomanos. No entanto, após um cerco de 53 dias, as muralhas foram finalmente violadas.
A entrada dos otomanos na cidade foi marcada por saques e destruição, mas também pelo início de uma nova era. Mehmed II, ao entrar na Hagia Sofia, declarou a uma mesquita, simbolizando a mudança religiosa e cultural que estava por vir. O cerco de 1453 foi mais do que uma batalha, foi um choque de civilizações, de religiões e de mundos. Foi o fim de um império que durou mais de 1000 anos e o início de outro que se estenderia por quase 5 séculos. A queda de Constantinopla teve consequências imediatas que reverberaram por todo o mundo conhecido. Primeiramente, o evento marcou o fim do Império Bizantino, que havia sido um bastião da cristandade e da cultura clássica por mais de 1000 anos. A cidade, uma vez repleta de esplendor e riqueza, foi saqueada e muitos de seus habitantes foram mortos ou escravizados. Monumentos históricos e tesouros inestimáveis foram pilhados ou destruídos, incluindo partes da famosa Biblioteca de Constantinopla. No entanto, a conquista também abriu caminho para o florescimento do Império Otomano, que fez de Constantinopla, agora renomeada Istambul, sua nova capital. Sob o domínio otomano, a cidade se transformou em um centro de aprendizado islâmico e um nexo comercial vital entre o Oriente e o Ocidente. Além disso, a queda da cidade teve implicações geopolíticas significativas. Ela efetivamente fechou a rota terrestre para o Oriente, o que impulsionou as nações europeias a buscar novas rotas marítimas, eventualmente levando à era das grandes descobertas e à expansão colonial. A mudança de poder também alterou o equilíbrio religioso na região, fortalecendo o Islã à custa do cristianismo. Em resumo, as consequências imediatas da queda de Constantinopla foram profundas e de longo alcance, afetando não apenas os impérios diretamente envolvidos, mas também moldando o curso da história mundial nos séculos seguintes. A queda de Constantinopla não foi apenas o fim de uma era, foi o catalisador para o início de uma nova fase na história humana. Com o fim do Império Bizantino, a Europa entrou em um período de transformação que culminaria no Renascimento. A fuga de intelectuais e artistas bizantinos para o Ocidente trouxe consigo o conhecimento e a cultura clássica, alimentando um renascimento intelectual que mudaria a face da Europa. Além disso, a necessidade de encontrar novas rotas comerciais para o Oriente impulsionou as grandes navegações, levando à descoberta de novos mundos e ao início da era colonial. Do ponto de vista religioso, a queda da cidade também acirrou as tensões entre o cristianismo e o Islã, uma dinâmica que ainda ressoa em conflitos geopolíticos modernos. No Oriente, a ascensão do Império Otomano marcou o início de um período de expansão e prosperidade, com Istambul se tornando um centro cosmopolita de comércio, cultura e religião. A cidade se transformou em um caldeirão onde o Ocidente encontrava o Oriente, um lugar onde diferentes culturas e religiões coexistiam, ainda que sob a égide do domínio otomano. Em resumo, a queda de Constantinopla foi um divisor de águas que fechou um capítulo da história medieval e abriu um novo, repleto de possibilidades e desafios, cujas ondas de impacto ainda são sentidas hoje. Então, aí está, a queda de Constantinopla, um evento que mudou o curso da história e lançou o mundo em uma nova era de descobertas, conflitos e transformações. Espero que este vídeo tenha lhe dado uma nova perspectiva sobre a importância deste momento crucial e como ele ainda ressoa em nosso mundo atual. Se você gostou deste mergulho profundo na história, por favor, dê um like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos futuros episódios. Tem alguma sugestão para um tópico que você gostaria que explorássemos em um próximo vídeo? Deixe nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!